Em uma de nossas reuniões sinodais, eu ouvi um pastor, e vocês que andam bastante com essa galera, a gente tem bastante piadinhas, né? Piadinha gospel que a gente chama. Eu estava numa dessas reuniões do sínodo, e um pastor veio comentar que ele ouviu em Minas Gerais, sempre em Minas Gerais, uma história de uma irmãzinha, uma vozinha. E essa irmãzinha, no tempo antigo, vocês que talvez não frequentam a escola dominical há muito tempo, mas alguns anos atrás a escola dominical era assim: quando eu chamava, por exemplo, o nome do Mário, ele tinha que levantar e falar um versículo. Lembra disso, Mário? Sua época, Mário. Levantava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí chamava o outro, o seu Pedro tinha que levantar e não dizer só presente, ele tinha que dizer um versículo bíblico. E esse pastor contando que na igreja onde eles estavam, uma irmãzinha antiga na igreja, ela levantava todas as vezes e recitava o mesmo texto. E o texto que ela recitava era assim: mais vale a fé do que o pau da barca. Aí o pastor ouviu, tudo bem, perguntou mais uma vez. Num outro domingo a irmãzinha levantou de novo e disse: mais vale a fé do que o pau da barca. Aí o pastor ficou incomodado com aquilo. Peraí, começou a procurar, investigar. Pô, será que essa barca é a barca de Noé, né? É alguma coisa assim, tem alguma coisa a ver com arca, será que ela confundiu? E começou a procurar o versículo, e ele não encontrou. No domingo ela disse de novo, quando chamaram o nome da irmãzinha, ela levantou: mais vale a fé do que o pau da barca. Aí o pastor ficou ouvindo: hoje eu vou falar com ela. Acabou a escola dominical, ele foi conversar com a irmãzinha e perguntou para ela: minha querida, eu queria lhe entender, desculpa, a senhora fala sempre, mais vale a fé do que pau da barca, tal. Eu queria que a senhora me mostrasse na Bíblia onde está isso, né? Porque eu procurei, eu investiguei, eu olhei na internet, enfim, fiz todas as pesquisas possíveis e não encontrei nenhum versículo que falasse do que a senhora está dizendo. A irmãzinha olhou para ele assim: como não, pastor? Falou: não tem esse versículo. Não tem mais vale a fé do que pau da barca, pastor? Falou: não tem, mano. Poxa, pastor, fiquei triste. Ele falou: mas tem outros vários. Aí ela respondeu para ele: mas pastor, posso dizer uma coisa? Claro, pode botar na Bíblia que é bom, mais vale a fé do que pau da barca. Eu gosto. É o versículo bíblico. Agora tem na Bíblia da irmã: mais vale a fé do que o pau da barca. Comecei com essa história porque nós vivemos num tempo hoje onde todo mundo quer ajudar Deus, né? Mas ninguém quer obedecer. Essa é a verdade. Hoje nós temos até Bíblia de personagens importantes do meio gospel, né? Eu vou fazer uma para mim, logo, vocês ficam aguardando aí, né? Faz Bíblia, faz isso, aquilo, e vai falando versículos e etc. E infelizmente eu fiz uma seleção aqui, porque as pessoas, além de terem essa petulância às vezes de querer ajudar Deus em algumas coisas que Deus não pediu, a gente fala coisas que a Bíblia não fala. A gente usa textos ou pseudo-versículos que não são versículos da Bíblia. Por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é bíblico. Não está na Bíblia isso. Não está em Isaías 69. Não está. A voz do povo é a voz de Deus. Ou talvez outra: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é ditado. Não está na Bíblia, mas pode botar que é bom, né? Fala para Moisés lá que está batendo na pedra até que fura, né? Faz parte. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Já ouvi um pastor falando sobre isso, que às vezes vocês não enxergam porque o próprio Deus cegou o entendimento de vocês. Vamos entender um pouquinho já isso aqui. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Versículo bíblico. Dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Outro versículo que é falado nas igrejas: não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Deus escreve certo por linhas tortas. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça.
Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Até esse virou versículo. Não estou dizendo que alguns desses textos mencionados não tivessem base bíblica, não tivessem um contexto da qual, se você olhar, analisar, você pode tirar uma informação e talvez parafrasear aquele contexto e dizer numa palavra só, tal, tal, tal. O perigo é que nós às vezes nos utilizamos disso e dizemos às vezes, como a vozinha disse, que está na Bíblia sim. E vamos passando em gerações e gerações e acreditando nesses elementos. E eu coloquei alguns aqui só para você entender. A voz do povo é a voz de Deus, não é, nunca foi e nunca será. Isso, além de não ser bíblico, a Bíblia contradiz isso. O próprio Jesus, quando estava entre nós, as pessoas estavam contra, e quando perguntaram quem nós vamos matar, quem vai crucificar, o que eles disseram? Jesus. Jesus é a voz do povo, crucifica-o, mata-o, mata. Ah, Deus que mandou eles matarem. Peraí, não, tudo é um projeto, mas não é assim. A voz do povo não é a voz de Deus, não foi e não vai ser. Normalmente a voz de Deus ela está com a minoria, às vezes, na maioria das vezes. Uma outra expressão que nós ouvimos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é um provérbio popular que alude à persistência. Isso é verdade, para você ficar firme, sempre ali. Mas não é um versículo, ele é até simpático para você ajudar, mas ele não é um versículo. Um texto que ficou muitos anos passados, hoje já não se fala muito, mas numa época antiga era muito falado, até 1000 chegará, até 1000 irá, aos 2000 não passará. Lembram disso? 1998, 99, 2000 não chega. E esse texto estava geral na igreja, todo mundo atormentado, quem não falava ficava atormentado. Será que é verdade? E procurava na Bíblia, aos 1000 chegará, aos 2000 não passará, e nunca acharam, e passamos nos 2000, então o versículo, de certa forma, não valeu tanto. Deus chegou ao entendimento dos incrédulos. É de fato, essa palavra é versículo, mas o Deus que ele menciona é minúsculo, é o Deus deste mundo. Então às vezes nós caímos nesse erro também, de pegar um texto, tirar algumas palavras e montar a nossa parafraseada, né, e achar que ele é o versículo que cabe. Não podemos ocultar alguns porque eles fazem bastante diferença. E nesse texto, Deus cegou o entendimento dos incrédulos. O próprio Deus que ele está mencionando é o Deus deste mundo, que é Satanás. Então cuidado. Uma outra, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Já falou isso? Seja bem honesto. Se eu te dizer uma expressão, é bonita, a Bíblia mostra claramente que Deus é soberano, que tudo está no controle dele, mas sinto em te dizer, essa expressão, não cai uma folha, se ele não quiser ou se Deus não tiver conhecimento, está na 6ª surata, versículo 59 do Alcorão. Bênção, né? 6ª surata, versículo 59 do Alcorão, que são divididos diferentes do nosso. Está lá, Maomé que escreveu isso aí. E a gente, está na Bíblia? Não, na Bíblia não está assim. A Bíblia tem outras expressões que falam da soberania de Deus, mas exatamente essa está no Alcorão e não na nossa Bíblia. Mas eu queria me atenar um pouquinho na expressão que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente usa muito esse texto. A gente usa bastante essa expressão, e é verdade que muitas pessoas, depois de passar por dolorosa experiência, entendem a vontade de Deus, isso é verdade. É verdade que algumas pessoas, por causa de alguma situação difícil que enfrentaram, elas se declinam a Jesus. Porém, isso não é uma regra. Não é uma regra e nem pode ser uma regra, porque essa ideia de que Deus tenta salvar os homens por amor, e se Ele não atende o primeiro chamado, aí o Todo-Poderoso se irrita, fica irado, e eu vou te destruir até você se converter a mim. É meio estranho. É meio estranho porque quando nós olhamos dessa forma, simplesmente a gente não consegue entender que a pessoa foi convertida pela dor. E aí junto com a dor vem medo. Junto com o medo vem várias circunstâncias das quais não falam de amor. E quando nós somos convidados a converter-nos a Jesus, é pelo amor. Tudo é pelo amor. O próprio Deus é amor. Não é por causa de medo, não é por causa de alguma outra instrumentalidade dessa forma. Mas é fato que a dor, ela é inerente à vida, isso é verdade.
Não estamos falando de salvação, estamos falando de vida quanto estrutura, quanto vivida. E a dor sendo inerente à vida, isso pode ser percebido durante toda a trajetória. E o próprio Jesus, no livro de João, capítulo 16, 33, diz para nós: no mundo vocês vão ter tribulações, vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é, se eu já venci, vocês também vão vencer. Olha o texto qual é. Mas nós vamos ter dificuldades, sim. E a dor, além dela ser inerente à vida, ela também é pedagógica. Quantas vezes vocês, pais, já não tiveram que olhar para o filho e o filho sofrer? Fala aí, viu? Eu falei. Não aprendeu? Aprende com a dor. E é verdade também que alguns aprendem com a dor, mas é verdade também que parece que alguns só aprendem com a dor. Já viram isso? Parece que existe na nossa sociedade, cada vez é maior o número de pessoas, inclusive de jovens, que só aprendem sofrendo. E aí, quando nós aprendemos sofrendo, nós colocamos numa ideia de que, não, eu preciso apanhar para ver, eu preciso perder para dar valor. E aí nós vivemos nesse mundo desse versículo que não existe, achando que essa possibilidade ou esse elemento é um caminho da qual Deus quer me ensinar. Mas Deus não quer? É fato que Deus também usa às vezes a dor como pedagogia para ensinar algo para nós. Isso é fato, isso é bíblico. Mas será que todas as dores que nós temos foram causadas pela aprovação de Deus na minha e na sua vida? Será que todas as dores que nós enfrentamos nas circunstâncias que estamos caminhando, elas foram frutos da vontade de Deus sobre mim? Ou talvez será que não foram porque eu não consegui aprender por amor e aí então eu tive que aprender pela dor? Será que é porque eu não ouvi quando me disseram e aí então eu, por causa da dor ou da ausência do saber, enfrentei um mundo sem saber e por causa disso, consequentemente, a dor alastrou-se na minha vida e eu apanhei e aí eu aprendi? E eu conversando com algumas pessoas, tenho visto isso muito claro e tem me preocupado bastante. Me preocupado porque parece que é um modo de vida. Parece que a pessoa fala, não, meu status quo algumas coisas eu sei que eu preciso aprender, outras coisas eu preciso apanhar para aprender. Estranho você determinar isso para si mesmo. Estranho a gente colocar esses elementos para nós, à vista de que quando nós nos colocamos nessa proporção, nós perdemos algumas coisas muito lindas da vida, muito lindas. E eu queria te desafiar, será que algumas dores a gente pode evitar? Será que algumas dores na sua vida você poderia ter evitado? Claro que sim, não é verdade? Seja bem honesto. Várias dores da minha vida eu poderia ter evitado. Eu poderia ter pensado melhor, eu poderia não ter feito o que eu fiz, e assim evitado várias e várias dores a mim e aos que estão ao lado. O fato é que a gente às vezes não se preocupa com isso. E eu queria te levar no livro de Lucas, capítulo 15. Quem não veio semana passada, nós falamos sobre a mãe do filho pródigo. Lembra? Quem não veio, perdeu. Da onde nós tiramos isso do texto? Vai ter que ouvir, comprar um CD ou algo assim. Mas o tema era a ausência da mãe numa família, o que causa. E eu quero desafiar ao mesmo texto, Lucas capítulo 15, nós vamos falar de novo sobre o filho pródigo, numa outra visão, para vocês verem a riqueza do texto, a riqueza da palavra de Deus, e como Deus incomoda. Eu tenho estudado bastante esse texto, e tem surgido vários e vários esboços, diálogos, e eu queria conversar um pouquinho com os irmãos, porque esse filho, o filho mais novo, para mim ele é aquele filho que de repente chegara de um lugar, e se eu perguntasse, tivesse um bate-papo com esse filho, e perguntava, vamos colocar um nome nesse filho, Marcos, tá? Chegasse para o Marcos e perguntasse para o Marcos, Lucas, Marcos, o que você não faria e me desse conselho como filho? O que você acha que o Marcos, o filho mais novo da parábola do filho pródigo, faria? Se nós tivéssemos o privilégio de olhar para ele e perguntar, falar, meu querido, o que aconteceu? Ou talvez eu, como filho mais novo da casa, entre os 3 e 2 adotivos, eu sou o caçula, eu chegasse para o Marcos e perguntasse, Marcos, eu estou querendo sair de casa,
Quero fazer a mesma coisa que você fez. Quero que meu pai reparta os bens, me permita sair, porque eu quero viver a vida, porque o mundo está aí muito louco, eu quero viajar, eu quero curtir. O que você me sugere? Qual você acha que é o conselho que o Marcos me daria? Já parou para pensar nisso? Vamos ler o texto? Eu quero ler poucas palavras desse texto, porque nós já estamos com ele bem claro em nossa mente. Certo homem, versículo 11, capítulo 15 de Lucas. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E assim ele repartiu os seus haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Até aí, finalzinho da primeira parte do versículo de número 20. Todos nós conhecemos tranquilamente a história do filho pródigo. E como eu disse, se eu pudesse perguntar para o filho pródigo, depois de toda essa experiência dolorosa, depois de ter vivido dissolutamente, depois de ter tido a experiência de perder todo o seu dinheiro, depois de ter tido a experiência de sair do lar, da casa onde tinha o seu pai, onde tinha o seu irmão, onde tinha tudo, comia bem, fartava-se, onde depois de catar o seu dinheiro, gastar com todas as atividades, e o seu irmão faz uma acusação a ele, dizendo que o seu gastar foi com meretriz, é o seu irmão que o acusa, e de repente ele volta para a casa do pai. O restante do texto diz que o pai, com braços abertos e sempre olhando, atento, querendo vê-los de volta. O que se passa no coração de um menino desse? O que ele diria para nós? Foi essa expressão, foi esse incômodo que ficou no nosso coração essa semana, diante de alguns diálogos com alguns de vocês, porque creio que o resultado do púlpito tem que ser o resultado do diálogo com as ovelhas, para que a gente possa responder à vista da palavra aquilo que tenha atormentado, incomodado, ou aquilo que tenha tirado o sono de alguns irmãos. E à vista disso, eu separei apenas 2 informações, 2 conselhos claros, que esse texto nos remete a pensar, que esse menino talvez diria, se você perguntasse para ele. O primeiro conselho que nós precisamos tomar nesse texto, está no versículo de número 12. O texto está dizendo assim: o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me toda a parte, dá-me melhor a parte dos bens que me cabe. E então o pai repartiu todos os seus haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que havia um conflito. Já falamos isso semana passada um pouquinho, mas havia um conflito entre filhos e filho, e entre filhos e pai. Isso é muito mais notório no final do texto, no final da história. Mas é muito claro esse elemento do conflito, nesse versículo 12 e versículo 13, em virtude de uma herança, de um filho pedir para o pai uma herança. E você sabe, não só no povo judeu, mas entre nós, você que é pai, se o seu filho chegar para você e pedir: pai, eu preciso que o senhor reparta e me dá os bens que eu vou partir, você não sentiria-se ofendido? Seja bem honesto. Sentiria ou não? Como assim? Naquela região ou naquela cultura era muito mais difícil, sabe por quê?
Quando o pai repartia, era no momento de luto já, ou quando estava indo embora, e só tomava-se posse desses bens quando o pai morria. E quando um filho falasse para o pai, eu quero a minha posse, ele está dizendo com todas as letras, se o senhor morrer vai ser melhor ainda, não preciso depois dar satisfação. Então, quando nós olhamos para esse texto e vimos esse menino, esse jovem, ou esse garoto de quase menor idade, digamos assim, ele equivale quando pede para o seu pai, no versículo 12, dá-me a parte dos meus bens, ele está dizendo, pai, se o senhor puder morrer, não tem problema. E quando um filho chega no ápice desse, de dizer para o pai essas expressões, quero que você morra, em outras palavras, como é que você acha que está o relacionamento do pai com o filho? Tá bom? Você acha que ele tem alegria de conviver ali? Você acha que há harmonia em expressão, em diálogo? E falamos semana passada, talvez se estivesse aqui a mãe interviria nessa questão. Filho, não faz isso, filho, não é certo. Filho, cuidado. Filho, o papai vai ficar chateado. Mas não tinha mãe, a ausência da realidade de uma mãe numa família. Falamos semana passada. E também, não somente conflito com o pai, mas o conflito com o próprio irmão. O que pensaria você, se fosse irmão mais velho, se o mais novo queria fazer alguma coisa que primeiro é do mais velho? Que petulância é essa? Você mais novo pedir as coisas que é meu, que não é a hora, e quem que vai decidir isso? Sou eu. Lembram do conflito de Jacó e o seu irmão? Desde o começo aquela briga, olha o que deu, olha o resultado que deu todo esse conflito. E aqui também nós percebemos, porque quando o filho volta, o irmão mais novo volta, o filho mais velho olha, e a partir do versículo 30 ele começa a fazer algumas acusações, e você talvez já pegou o seu filho falando isso para você, aquele teu filho, não é mais meu irmão, é teu filho. E ele diz, como eu mencionei um pouco antes, desperdiçou os teus bens com meretriz. Como assim com meretriz? Ele estava lá para saber? Ele não ficou na casa do pai? O outro só que gastou? Mas por que será que ele usa essa expressão? Conflito, filho e irmão, filho e pai. E diante desses conflitos, dessas crises, mesmo assim, estando em crise e em conflito, esse filho mais novo tomou uma decisão de sair de casa. E aí eu queria te desafiar a essa ideia. Para você evitar dores, que esse evitou e ele nos sugere, evite tomar decisões em tempos de crise. Vou repetir, se um conselho para você se abster da dor, de algumas que nós podemos, evite tomar algumas decisões, ou talvez cuidado com as decisões que você vai tomar quando estiver em tempos de crise. E eu queria lhe incomodar nessa aplicação, até porque por causa de decisões erradas, Jonas quase levou todo mundo para baixo da água, quase levou todo mundo para dentro da água. Por causa de decisões erradas, em crises, Sansão, apesar de ser escolhido por Deus, tomou uma decisão e fez o que fez. Judas Iscariotes, por causa de uma decisão, em tempo de crise, também fez o que fez, por causa de decisões erradas. E infelizmente, nós, em momentos de decisões, momentos de crise, nós não tomamos cuidado com o que nós acertamos. Por causa talvez de alguma circunstância pressionando, ou por causa de outro momento, nós não tomamos a decisão acertada em momentos de crise. E esse jovem, se ele pudesse voltar atrás, ele resolveria todos os conflitos. Talvez sairia, mas não em conflito, mas não em crise. E eu queria lhe dar algumas sugestões. Primeiro, antes de fazer as suas decisões em tempo de crise, saiba que Deus precisa sempre estar no controle das suas decisões. Não ore depois que você decidiu, ore antes de decidir. Senhor, esse emprego que o Senhor me deu, me abençoe nele. Peraí, você orou para Deus te dar esse emprego? Ore antes, peça para Ele antes, porque Ele está no controle e Ele deve ser o controlador da nossa vida, até porque nós oramos assim: Senhor, venha a tua vontade, faça-se a tua vontade, venha o teu reino, ou seja, o que o Senhor quer, concretiza em mim.
Mas o fato é que às vezes nas crises nós não pedimos para Deus, nós decidimos e depois pedimos que Ele nos abençoe. Faça o contrário, proposta do texto. Segunda dica: quando a decisão é relevante, demore um pouco mais. Durma sobre a questão, ore, mas não decida precipitadamente. Espere um pouco mais, não tem problema. Estamos conversando esses dias para comprar um carro, um amigo, e a decisão, não sei, aquela correria, a gente sempre fica empolgado, né? Eu vou comprar. Não deu paz, espera um pouquinho. É uma decisão importante que você tem que tomar, então espera um pouquinho mais. Não está em paz, espera um pouquinho, ora mais, Alex. Dobre o joelho e fala: Senhor, não estou conseguindo, vou orar. Mas se perder, perdeu. Mas ora, não abra mão da oração. Mais uma dica: tenha conselheiros com os quais você possa se orientar. Converse com pessoas. Talvez você vai fazer uma compra ruim, no caso de um carro, sendo que nós temos aqui na igreja um mecânico bom. Liga para o Renato, né, Renato? Meu querido, estou querendo comprar um carro, mas ele está fumando, está cheio de vazamento, mas ele é bonito. O que o Renato vai dizer para você? Compra. Meu irmão, traz aqui, eu te ajudo. Vá atrás de conselheiros. Antes de tomar uma decisão no tempo de crise, converse com alguém. Procure pessoas de Deus para ouvir voz de Deus, para falar ao teu coração. O problema nesse caso é que às vezes nós procuramos pessoas erradas para nos orientar, né? E essas erradas, inclusive os pais, a gente não procura, né, jovens? Procuramos amigos, procuramos colegas, até internet que a gente nem conhece. Mas os próprios pais que nos amam, às vezes a gente não recorre para as orientações em tempo de crise. Mais uma dica: pese os prós e os contras. Coloque na balança. Será que vai ser certo? Será que vai dar certo aqui? Será que melhora isso? Será que se eu comprar esse carro não vou ter problema? Será que se eu fizer aquilo, será? Coloca na balança, faz uma avaliação e depois tome a decisão. Esse jovem, quando ele olhou para a situação: poxa, meu irmão vai ficar chateado se eu for. Melhor eu não fazer isso. Poxa, meu irmão vai ficar... Melhor não. Faça isso. Coloque na balança. E por último, tenha um ou mais parceiros de oração na sua vida. Isso é imprescindível. Não tem como abrir mão de alguém estar orando por você. Hoje a Tânia está aqui, eu não a vi. Não vi a Tânia, vi só... Cadê o seu esposo? Eu lhe vi, mas não a vi. Eu compartilhei com ela que a minha esposa vai defender o mestrado, dias agora, e a gente está sempre conversando, e eu falei para a Tânia. E hoje, a hora que ela estava indo embora na escola dominical, ela lá do outro lado da rua, bracinho assim, né, jeitinho por causa da cirurgia, assim: Isaías, oi, é terça, né? Ela, à tarde. Aí eu lembrei, terça tarde, que é onde a minha esposa defendeu o mestrado. Estarei orando, diga para ela. Faz diferença, não faz, Angélica? Pessoas que oram por nós. Compartilha da sua decisão. Eu estou precisando tomar uma decisão, isso está difícil. Chame alguém e fala: querido, ora por mim. Esteja do meu lado, intercedendo. E algumas perguntas importantes que você precisa fazer para si mesmo, antes de tomar a decisão. O que eu estou fazendo é coerente com a palavra de Deus? Minha atitude aprofundará meu relacionamento com Deus? O que eu estou decidindo fazer vai contribuir para a obra e para o reino de Deus se expandir? Essa minha decisão vai glorificar a Deus? Há base bíblica para esse meu desejo? Quando penso na decisão que vou tomar, eu tenho paz no meu coração? Essa decisão resultará em crescimento em muitas áreas na minha vida? Ao tomar essa decisão, qual é o sentimento? Presta atenção nessa pergunta. Ao tomar essa decisão, qual é o sentimento que vou gerar no coração das pessoas que eu mais amo? O que eles vão pensar? Estão comigo? Lembre-se que a nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. Por isso que algumas das suas escolhas, decisões que você tomou, igual esse menino que tomou e poderia agora relatar para nós: eu não faria de novo porque eu tomei a decisão errada.
Ele poderia evitar várias dores. E talvez você, tendo toda essa possibilidade, pode evitar algumas dores na sua vida, se você pensar melhor. Se você, na hora da crise, ao invés de decidir, orar, pensar, talvez em todo esse embrolho você vai evitar algumas dores para você, algumas dores para os seus filhos, algumas dores para os seus pais, e assim toda a família pode ser que evite várias dores. Lembrava eu, antes do segundo e último momento, e último conselho que a gente vai tirar do texto, é que lá em Maringá eu tive o desprazer, e chamo desprazer, já vão me entender, de fazer o velório de um menino, 17 anos. Esse menino, ele ia na igreja com a gente, era primo de uma família muito amiga nossa, e ele naquela noite, muito triste, ele catou no começo da tarde, ele brigou com a mãe, estavam todos numa festa, estavam todos bêbados, a família inteira, segundo o relato de quem estava na festa, e aquele menino brigou com a mãe ali, do nada, saiu, catou o carro escondido, e foi para cidade, uma cidade pequena, e bateu com outro carro, ele faleceu, e outra família que estava no outro carro também faleceu. Tínhamos que fazer o velório dele, não conhecíamos muito bem, mas a família pediu, nós fomos lá, e o que nós olhávamos naquele velório, era assim, ao lado do esquife do caixão, as frases que a mãe dizia, e uma das frases que eu me recordo que a mãe dizia, era: por que eu deixei você pegar o carro? E ela veio trazendo uma retrospectiva nas suas frases, do tipo: por que eu peguei? Por que eu deixei? Por que eu bebi? Por que você tomou? Por que nós brigamos? Por que esse dia apareceu? Tudo no sentido de tentar confortar ou esboçar o seu remorso, à vista de que agora o seu filho está ali, ou só o corpo do seu filho estava ali. E quando o menino foi colocado na terra, parecia que aquela mulher ia pular ali, ia pedir para que eles se jogassem em terra, tudo junto ali. E o que mais me chamou a atenção foi os clamores dela: por que eu decidi fazer isso? Por que eu deixei? Por que isso? Por que aquilo? Eu não sei se talvez a decisão não tomada dessa forma mudaria toda a história, eu não sei. Mas eu sei que você tem filhos, e eu sei que algumas dores que você talvez possa evitar se você tomar a decisão certa. E a decisão certa está na minha e nas suas mãos. Não adianta depois da decisão falar: por que Senhor, o Senhor fez isso? Ele vai olhar: mas você que deixou, mas foi você que fez. Por quê? A segunda característica que eu queria desafiá-los em vista desse texto é que quando, isso está no versículo de número 17, então caindo em si, o jovem disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. O que esse texto quer dizer como conselho? É o segundo conselho que eu lhe dou e último. Cuidado para você só reconhecer o valor da família quando você está longe dela ou perdeu a família. Eu digo isso de propriedade junto com esse rapaz, porque eu saí, como vocês sabem, muito novo de casa, saí com 16 anos, e já faz alguns anos que esses 16 anos já se foram, e como é difícil ficar longe da família. Para alguns é muito mais difícil quando se corta o cordão umbilical. Exemplo meu, a minha esposa, né? Quando nós mudamos de Botucatu para Maringá, foi terrível. Minha esposa sofria, a gente chorava junto, e minha mãe, meu pai, normal, a gente sofre. Mas a gente às vezes lá fora, ou lá longe da família, a gente começa a valorizar a família. E foi o que aconteceu com esse indivíduo. Ele lá longe dos pais, ali com os pais, não valorizava: meu pai, minha mãe tem tudo e tal, não valorizava. De repente ele sai, e quando ele está junto aos porcos ali, vivendo num lugar terrível, ele caiu em si e falou: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Em casa eu tinha comida,
melhor. Os trabalhadores do meu pai tinham comida e eu aqui nada tenho. Aí ele decide, o versículo de número 18: levantar-me-ei e direi, pai, eu quero voltar para casa. Nem preciso ser filho, mas eu preciso disso, eu preciso de casa, eu preciso de família. Eu preciso estar onde eu sempre quis estar, onde eu nunca devia ter saído. Me trate de novo como trabalhador, mas eu preciso estar aqui. Quando ele cai em si, ele volta a valorizar a sua família. E a segunda proposta, o segundo conselho que esse jovem nos deixa é: não permita que os seus valores sejam adoecidos, inclusive o da família, se você não quer ter dor. O filho pródigo aqui só se lembrou quando ele estava nessa situação. E foi nesse momento de lucidez: e eu queria muito estar agora perto do pai, dizia ele. Platão, uma frase interessante dele diz: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. E antes de fazermos a aplicação, você já passou por isso? Deu valor só depois que perdeu? Talvez de formas religiosas: como aquela igreja era boa, como aquele pastor era bom e eu não sabia, como aquela ovelha era boa e eu não sabia. Relacionamentos: como eu perdi aquela namorada, aquele namorado. Poxa. Casa, emprego, tudo isso a gente só valoriza depois que a gente perde. E infelizmente muitos só vão dar conta da família, dos seus pais, enfim, quando tudo acabar, ou talvez quando não tiver mais casa, quando estiverem longe, ou acompanhado de alguns indesejosos porcos, como aconteceu com esse rapaz. Talvez aí nós vamos dar valor à família. E ele perdeu esse conceito de princípio familiar, e ele foi se perdendo, e quando ele caiu em si, ele valorizou. E se você quiser evitar dores, meu querido, e aí jovem, adolescente, filho, você precisa valorizar a sua família. Você precisa, estando nela, enquanto nela, valorizá-la, porque pode ser que chegue um momento onde você vai ter que se ausentar dela. Pode ser que seja um momento, na circunstância, você vai ter que conversar com pessoas e não é a tua mãe. Pode ser que seja um momento onde não é teu pai que vai te dar conselho, e você gostaria muito que fosse seu pai, que fosse sua mãe, que fosse a sua família que estivesse com você. Mas infelizmente, por causa de decisões, às vezes pode ser que a gente abra mão disso. Os afazeres da casa, saudades às vezes da bronca do pai. Eu tenho saudades de quando eu dormia junto do meu pai e da minha mãe, na mesma cama. Quando eu estudava em Cuiabá, eu voltei 24 vezes no ano de 1996, quando eu fui para Cuiabá. Eu voltei 24 vezes no ano de Cuiabá. E cada vez que você vai de Londrina a Cuiabá, era 24 horas de viagem. Então imagina, eu fiquei 24 dias da minha vida do ano de 96 dentro de um busão. Então quando eu voltava para casa, eu queria dormir com meus pais. Aí eu dormia desse tamanho já, não mudei muito de tamanho, não sou tão grande, mas cabia ali na cama. Papai de um lado e mãe do outro, e o bebê no meio. Sentia saudade de dormir com meus pais. E eu fiquei tão feliz. Eles não estão aqui, mas me permitem falar. Quando nós fomos fazer o velório do seu Noé essa semana. Quem esteve no velório do seu Noé? Seu Pedro esteve, a sua esposa, alguns aqui, tio, né? Todos os filhos juntos. Na segunda-feira à noite, onde estávamos velando, e no terça de manhã foi o sepultamento, nós estávamos na segunda noite com o pastor Áureo, nós estávamos juntos ali, conversamos um pouco com a família, e decidimos abrir um espaço para a família testificar aquilo que o pai foi. Os filhos falaram da bênção que era, como era gostoso o pai. O genro falou, os netos queriam falar. Foi um velório tão gostoso de se fazer. Não que a morte é boa, não é isso que eu estou te dizendo, me entenda. Mas os 4 filhos juntos, um choro, não é de remorso, é um choro de obrigado por ter sido um pai muito bom para nós. Você sabe o que eu estou falando, né, querida? A Denise, o Valmir, a Elaine ou a Elise não estão aqui? Mas pergunte para eles, para você ver. Isso é valorizar a família, enquanto vida. Para que depois chegue um momento de óbito, se for o caso, que te afaste dos seus, não seja o seu remorso que promova as suas lágrimas.
Não seja uma olhada para trás e dizendo: poxa, eu perdi, o que aconteceu? Por que aconteceu tudo isso? Por que me tiraram? E até vamos direcionar-se a Deus: por que o Senhor fez isso? Aí Deus vai olhar para você: mas você nunca valorizou, por que agora está valorizando a sua família? Você nunca disse um eu te amo para o teu pai, para a tua mãe, você nunca quis ficar perto dele e agora você quer ficar? Não estou entendendo, que conflito é esse? É porque talvez nessa hora a gente cai em si e a gente vê que nós não somos nada. Por isso, eu quero lhe deixar algumas perguntas para a sua introspecção. Que valor você tem dado aos seus pais, seu cônjuge, seus filhos e seus irmãos? Qual valor você tem dado? Se o amor é medido pelo tempo que se investe em quem se ama, qual a dimensão do teu amor para com os seus? Que tempo você tem gastado com eles? Você é uma pessoa que leva muito a sério o sentimento de gratidão? Ou você não usa essa palavra: muito obrigado, meu filho, ou meus pais? Qual é o testemunho da sua família a seu respeito? O que você é dentro da sua casa? O que seus pais diriam de você? Ou pais, o que seus filhos diriam de você? O que você tem semeado hoje lhe garante uma grande colheita de coisas boas amanhã? Como você tem administrado aquilo que o Senhor lhe deu? Família. Olhando para esse jovem, talvez diferente do seu irmão agora, mais velho, que ficou irritado, ele olhava e falava: irmão, me perdoe por ter saído, mas eu vou ficar aqui, não sai daqui nunca mais. Vamos valorizar o papai, vamos ficar junto. Eu fui lá e vi como é ruim e não gostaria que você sofresse. Meu pai uma vez, podem se aprontar para a gente cantar? Meu pai uma vez me bateu. Uma das que eu me recordo. Por que eu apanhei eu não faço ideia. Mas ele me bateu. E essa vez que papai me bateu, ele disse assim: filho, está doendo mais em mim do que em você, mas eu preciso bater em você hoje, para que amanhã você não apanhe no mundo e desvalorize o que eu estou fazendo. É só isso que eu lembro do dia. Não lembro por que eu aprontei, não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que eu precisava, porque naquele dia eu dei valor aos meus pais. Essa semana eu vou estar com eles lá em Londrina. Meu pai, abraçá-lo, foi aniversário dele dia 8, não pude abraçá-lo, só falei com ele. Dia das Mães também não fiz, mas eu vou abraçar meus pais, porque eu não quero ter dores para os meus filhos, ou para a minha própria vida, se eu sei como fazer com que elas não se apareçam, que elas não venham na minha vida. E você? Que tal a gente evitar algumas dores, aprendendo com o filho pródigo? Em tempo de crise, cuidado com as suas decisões. Pense bem, ore, converse, tenha pessoas ao seu lado. E valorize a sua família. Quando você cair em si, espero que não seja tarde, porque no filho pródigo não foi tarde. Eles conseguiram restaurar o relacionamento. Mas infelizmente para alguns é tarde. Para você que ainda tem, não é tarde. Então valorize a sua família. Palavras do Senhor para a nossa vida.